boa noite. Há poucos dias, o Google, o navegador que aparece na tela do computador logo que é ligado e que oferece todo tipo de informação em segundos, divulgou uma pesquisa sobre as personalidades mais influentes do Brasil. 10 nomes são de youtubers e o primeiro da lista é o Whindersson Nunes, um fenômeno com mais de 23 milhões de inscritos em seu canal, onde posta vídeos de humor. Geralmente quem curte o que rola na plataforma de vídeos são jovens e crianças. O fascínio é tanto que muitas dessas crianças também se tornam youtubers. E acredite, já existem escolas de formação para esse segmento. Os vídeos com linguagem descolada falam de tudo com uma pitada de humor. Sexo, moda, viagens, desilusões amorosas, games. E quanto mais visualizações, mais dinheiro e fama para quem posta. Youtubers são formadores de opinião, mas quais os valores que eles passam? A onda de youtubers veio para ficar ou ela é passageira? Este é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas. Olá, Carla. Olá, Suzete. Muito boa noite. E aqui no estúdio estão 3 convidados para nos ajudar a debater esse tema. Eu vou começar apresentando o nosso colega jornalista Marcelo Albuquerque, idealizador e diretor executivo do Curta Mais. Seja bem-vindo, Marcelo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É nossa convidada também, não poderia faltar uma youtuber, a Fernanda Medeiros, criadora do Papo Rosa, com mais de 100 mil inscritos no YouTube e no Instagram já tem 60 mil, Fernanda? 64. 64, né, gente? 4 mil é pouquinho, muito. tem Vamos 65. atualizar, né? É, 4 mil é muita gente. E Boa noite, Fernanda Medeiros, prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para discutir esse processo que a Suzete falou, de já se tornar até escola, está aqui conosco a psicopedagoga Evelyn Rocha, mestre em educação. Nós também agradecemos sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E é muito importante falar desse tema. E vendo a Fernanda aqui, eu sinto assim, começou há 3 anos, né, Fernanda? Isso, 3 E aquelas anos. crianças que estão começando com 5, não é? Isso, Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E você de casa também pode acompanhar o nosso programa pelo site e também pelo nosso YouTube, viu, gente? É www.youtube.com/TV Brasil Central. Marcelo, conta pra gente como é que foi a história do curta e por que essa opção de ficar só agora na plataforma digital? Eu brinco e coloco lá na minha bio, do pessoal das redes sociais, que eu sou jornalista por paixão e empresário por necessidade. E o Curta Mais nasceu de uma necessidade enquanto viajante. Eu estava de férias na época da emissora que eu trabalhava, era repórter lá, e fui passar férias num dos principais destinos turísticos do Brasil, Florianópolis, e lá eu sofri na pele a falta que faz um serviço de informação eficiente para esse público flutuante. E cheguei em Floripa, o recepcionista do hotel mandava para o mesmo lugar, para a mesma praia, para a mesma balada, para o mesmo restaurante. Era para ficar 15 dias em Floripa, eu já não aguentava mais a cidade e acabei pegando o carro e rodando aquela região do sul do país ali. E eu estava com um amigo e falei, olha, se a gente está sofrendo em Florianópolis, que é um dos principais destinos turísticos do país, imagina para quem chega em Goiânia. E o Curta Mais nasceu dessa necessidade, dessa oportunidade e da necessidade de ganhar dinheiro também. Mas E o fato é que ele nasceu como guia turístico, há cerca de 3, 4, já com um guia de bolso, né, que a gente aposentou a versão impressa tem 2, 3 meses. Foi difícil para um jornalista que nasceu em redação, nasceu em rádio, em TV, em redação de jornal impresso. Foi difícil essa tomada de decisão, mas foi necessário uma vez que o impresso representava o 3º custo fixo mais alto da minha empresa e 5% da minha receita. Então, tive que cortar na pele, abrir mão de algo que nasceu junto com a proposta, junto com o DNA do Curta Mais, mas exatamente surgiu dessa oportunidade de promover melhor uma cidade, as boas histórias de uma cidade. Há 3 anos a gente passou por um reposicionamento de branding e a gente percebeu que o morador da cidade é um turista na cidade que vive. E daí o boom digital do Curta Mais. Hoje a gente tem nas redes sociais a maior página do Facebook em Goiás para um veículo de comunicação com quase 500 mil de seguidores. No Instagram, mais de 130 mil seguidores e uma audiência absoluta de mais de 1.200.000 seguidores, mais de 1.200.000 leitores por mês, no acumulado de 30 dias, com 4 milhões de page views, de acessos, o que mostra que o digital realmente é um caminho sem volta, que a gente tem que entender isso mesmo para quem nasceu nessa época ainda dos veículos tradicionais, convencionais, como a gente sabe que ainda
tem a sua influência, não é à toa que a gente está aqui aproveitando esse espaço, a relevância que tem o programa e que tem a TV, o nível de influência que tem, mas a gente sabe que as plataformas elas vão mudar. E o que a gente aposta, desde o começo do Curta Mais, a gente nasceu no Orkut. O Curta Mais nasceu, tinha uma comunidade no Orkut. E o Orkut acabou, as plataformas mudaram de lá para cá. Mas o que eu acredito, enquanto jornalista, enquanto contador de histórias, é que as plataformas vão mudar, mas uma coisa jamais vai mudar, uma boa história. Exatamente. Né? A Bíblia é um exemplo disso, há 2000 anos foi lá escrita, reunidos os livros, mas a história continua. O Poderoso Chefão é um exemplo, que foi feito há 30 anos, até hoje é um bom filme, porque tem uma história independentemente da plataforma. Lá a gente assistia no cinema, hoje a gente assiste na Netflix. Exatamente. Né? Fernanda, e a sua história? Bom, boa noite novamente. Acho que eu atropelei aquela hora, né? Que isso? A minha história é o seguinte: eu sempre gostei muito de informação, sempre gostei muito de comunicação. Sempre. Aí, por um período da minha vida, eu fiquei um pouco ociosa e achei que seria legal eu entrar nessa plataforma digital de alguma forma. Resolvi, então, começar com um blog que começou falando de moda, de looks do dia, assim como qualquer mulher geralmente gosta de começar, né? Look do dia, maquiagem, Melissa, que eu gosto muito de Melissa. Então, eu comecei a entrar através do blog. Com o blog, eu fui observando que as pessoas tinham necessidade de outros tipos de plataformas. Por exemplo, eu não queria sair do blog, gostava de escrever, gostava de me expressar através de palavras. E pensei em ficar daquela forma. Só que fui vendo que as pessoas começavam a me cobrar outros tipos de interação. Por favor, faça um vídeo fazendo isso, faça um vídeo fazendo tal coisa, faça um vídeo dando dicas de moda, dicas de looks, dicas de alguma coisa. E eu comecei a ter que aceitar que eu teria que ir para esse ramo também, digamos assim, para outras plataformas. Aí eu comecei com o YouTube, há 3 anos atrás, e de lá para cá, muita coisa mudou. Assim, 3 anos até pode-se dizer que é um pequeno, curto de espaço de tempo, mas na verdade não. Se a gente for parar para pensar na evolução digital, muita coisa mudou. O Orkut acabou, veio o Facebook, depois Instagram, Snapchat, que já acabou também. Então, é uma velocidade muito grande que gira em torno dessa informação digital. E eu mudei para o YouTube, continuo com o blog, com o YouTube. Hoje tem o Instagram, me segue lá, tá, gente? Blog Papo Rosa, por favor. Tá vendo? Tem que ser empreendedor, tem que saber vender. E estou muito feliz com o YouTube, com o Instagram. E acho que a maior dificuldade de você estar inserido nessas plataformas hoje em dia é a transformação que você está tendo que passar todos os dias. Todos os dias você tem que pensar em algo novo, você tem que pensar em uma forma nova de inserir aquela informação para os seus leitores, para os seus seguidores. Eu acho que é essa transformação que é o mais difícil hoje em dia, que você tem que estar muito antenado, não só com o nicho que você trabalha, mas com o digital em um geral. Parece que o Marcelo começou até a fazer vídeo, Marcelo, agora também. Não, assim, talvez a maior cobrança que eu ouço de amigos, de colegas, né? Repórter de TV. Eu saí da TV. E eu acabei migrando o meu negócio, enquanto empreendedor, empresário, no ambiente digital. E a maior cobrança é de não ter um canal do YouTube. Mas eu confesso aqui, eu estou ouvindo a Fernanda para poder aprender um pouco aqui, porque existe a forma, né? O ambiente está ali para todo mundo, mas a forma e o conteúdo e como apresentar esse conteúdo é para quem sabe mesmo. E aí eu tenho tentado, eu sou muito curioso, tenho buscado, né, inspiração para saber como trabalhar o formato do Curta Mais, o tipo de conteúdo que o Curta Mais na foto e no texto conseguiu emplacar e conseguiu um nível de influência nesse ambiente digital que é tão concorrido e cheio de muita informação, e a gente conseguiu um lugar ao sol. Como trabalhar esse tipo de conteúdo no formato de vídeo. Né? Então fica aí até o convite aos produtores, né? Se alguém tiver mesmo essa ideia, eu estou aberto mesmo, porque a gente sabe que esse é um caminho sem volta. O Whindersson Nunes é uma realidade, você gostando ou não, ele é o cara hoje que enche um estádio mais do que um Roberto Carlos. Né? Então, assim, isso é uma realidade. Eu também produzo eventos e sei que o grande produto hoje é um Whindersson Nunes da vida. Aí eu só vou te interromper um pouquinho, porque eu quero ouvir a Hebe, para a gente poder entender um pouquinho esse fenômeno e o que virou isso e por que
essa proporção de sucesso. É muito interessante, principalmente no Instagram, você pega uma moça, uma menina, ela segue aí 10 blogueiras e nenhum artista mais. Quer dizer, migrou, né? Isso realmente mudou, não é? Isso. Primeiro eu quero dizer que, sendo a mais velha dos dois outros entrevistadores, eu quero deixar claro que eu sou apaixonada pela tecnologia. É como você falou, é um caminho sem volta. Apesar de não ser uma nativa digital, eu não nasci com o celular na mão, né? As crianças hoje nascem com esse celular na mão, elas nascem seguindo os blogs e seguindo os youtubers, mas eu gosto muito e participo muito. Estou em todas as redes sociais também, já falei, já estou louca para ver o que, que você publica. O Curta Mais, já sou fã, então obrigado. é assim, a gente tem esse movimento. O que me chamou a atenção quando a gente falou sobre esse tema é porque eu recebo pais me dizendo assim, olha, meu filho, eu coloquei meu filho numa escola porque ele quer ser youtuber. Ele, já criei um canal para ele no youtuber. A gente sabe que o youtuber, ele tem mais de 1 bilhão de acessos, né? Ele está em 88 países, 77 idiomas. Então, é uma exposição que a gente não tem a dimensão. Nós nunca conseguiríamos isso através da televisão ou simplesmente através de blogs, né? Então, o YouTube, ele fez isso mesmo. Enquanto isso é um passatempo para a criança, eu acho que é até interessante, né? Tem algumas youtubers mirins, que uma delas, por exemplo, ela começou o seu canal como forma de comunicação com a família que morava longe. Então, ela queria mostrar para a família como era a cidade, o que ela fazia, onde ela estudava, criou o canal. A partir daí, isso foi tendo, com o número de acessos que ela foi tendo, ela chamou a atenção de empresários. Né? E aí, a minha grande dúvida é essa, até quanto isso é um passatempo e quanto isso começa a ser profissional. E aí nós estamos falando de profissionalizar crianças trabalhando a partir de 5, 6 anos. Né? Então, vocês sabem como é que é, uma rotina árdua, é uma alimentação, um canal do YouTube, se você não alimenta, você perde seus seguidores, porque eles estão ávidos por novidade. Por falar em alimentação, até perguntar para a Fernanda, né? De quanto em quanto tempo? Isso. Todo dia tem vídeo novo? Não, no meu canal eu confesso que eu gostaria de postar muito mais, mas realmente é um trabalho que envolve muito por trás disso. Eu costumo postar 2 vídeos por semana, que na verdade é uma quantidade pequena para o que se digamos, recomendado para YouTube. Tem que investir muito tempo também na preparação do look do dia, né? Preparação. Até porque todo dia tem um look Não, eu não tenho. Você pensa, no banheiro, se preparando, a Não, maquiagem. eu não tenho equipe, entendeu? Então, assim, o que é não ter equipe? Eu não tenho um editor de vídeo, eu não tenho... Você mesmo faz tudo. Eu mesmo faço tudo, eu mesmo faço roteiro, eu mesmo faço a edição do vídeo, eu mesmo faço todo tipo de tratamento de foto, tudo sou eu que faço. Então, se eu não tenho uma equipe, isso envolve mais trabalho ainda. Isso, e aí o que a gente vê nos youtubers mirins é que quem faz esse trabalho são os pais. E aí, essas escolas que hoje vêm trazendo essa proposta, quando você entra em contato com eles, eles deixam muito claro que não há risco, porque o canal é administrado por um adulto, que geralmente é o pai e a mãe. É óbvio que a gente acredita nisso, né? Mas também o fato de eles colocam muito assim, olha, não aparece com uniforme, não fala o endereço, mas é uma referência. Mas isso não adianta. Se eu gravo alguma coisa perto do meu prédio, de uma porta que eu penso que ninguém vai saber, aparece alguém e fala, você mora em tal lugar, eu conheço essa porta. Olha, então, o que a gente pensa é isso. E o que ainda me deixa também um pouquinho preocupada com essa precocidade, não com o trabalho. O trabalho, eu vejo que realmente é um trabalho que tem muita gente boa falando no YouTube. Tem muita gente boa com blogs muito interessantes, que prestam um serviço. Não é isso. É que, a partir do momento que isso vira uma profissão, abre para a família uma possibilidade de renda. Né? Então, antigamente, assim, a gente tinha muito problema com o pai que queria que o filho fosse jogador.
E a gente sabe que de 100 mil, nós teremos 2, 3 Neymar, se tivermos, né? Em Goiânia, por exemplo, nós não temos nenhum youtuber mirim que está nas listas de pelo menos os 20. Né? Então, a partir do momento que a família tem essa expectativa de ganho, isso passa a ser preocupante, porque há uma obrigatoriedade em gravar. E essa criança, o dia que ela não tiver afim, ela vai gravar a si mesma? Então, é um trabalho. Evelyn, né? mas o que eu percebo em algumas crianças, você convive assim no meio das crianças de 7, 8 anos, elas não querem ser princesas, não. Elas querem ser youtubers. Elas pegam seu celular e elas já começam ali a produzir uma coisa. Eu acredito muito que talvez surja uma profissão mesmo disso aí, com essa formação através de escola. Hoje acontece por acaso. A pessoa entra e ela estoura, né? Não é por acaso que ela estoura. A gente sabe que não é todo mundo que estoura. Mas pode ser que eu já ouvi, inclusive, a mãe falando, olha, meu filho gosta tanto de videogame que eu já estou pensando em alguma coisa que ele possa fazer voltado para isso. Exatamente. O que a gente traz a partir de quanto isso acontece. Porque, veja, se é um trabalho e se eu faço isso regularmente, eu divido o meu tempo. E o meu tempo, enquanto criança, do meu ponto de vista, deve ser dividido para o estudo, deve ser dividido para a brincadeira, deve ser dividido para N outras coisas. Um dos youtubers mais acessados, né? E eu estou falando de uma idade de 6 a 14 anos, ele não faz outra coisa. Tem um vídeo em que ele entrevista a mãe. E a mãe diz, ele pergunta, mãe, olha, meus seguidores querem conhecer você, então eu vou te entrevistar. E ele, na entrevista, ele fala para a mãe, mãe, qual que é o meu defeito? Ela diz assim, só querer saber de vídeo. Tudo você quer gravar, tudo que você quer transformar em vídeo. Então, ele não faz outra coisa, ele só grava vídeo. Então, eu falo que assim, tudo é também o excesso. Se eu faço... como criança, e aí você vai para os assuntos abordados, né? Nesses canais. E é assim, receitas, maquiagem. Dicas de maquiagem para uma criança de 7, 8 anos, quais são as dicas? Eu acho que ela nem devia usar maquiagem. Se usa, devia ser uma maquiagem, né, que não precisasse de um tutorial, né? E tem N tutoriais de crianças ensinando a fazer maquiagem, dicas de viagem, né? E você entra e você vê quais são os valores que estão sendo passados por essas crianças. E os valores é de cuidar da vida do outro e aparecer, é pura vaidade. Entendeu? Agora, vou interromper um pouquinho, porque você está falando muito sobre a questão das crianças e dos jovens. Eu quero aproveitar um pouco da experiência da Fernanda e do Marcelo. Marcelo, porque esse universo digital é realmente muito amplo e quando você entrou focado num determinado público, que foi de turista. E acabou descobrindo que o próprio goiano... Como que você fez isso para o seu material se tornar diferencial, né? De hoje no Facebook vocês terem tantos seguidores, no Instagram. E eu digo isso, Zé, porque às vezes quando eu quero sair com meu esposo, que também é jornalista... Ele olha lá a lista do Curta Mais. Tipo assim, vamos ver onde que a gente vai. Se a gente quer comer comida japonesa, entendeu? Como que foi isso? Descobrir um novo público, né, no meio digital. Assim, primeiro, só reforçando aqui, o tema é youtuber, o tema é vídeo, e não, a questão do vídeo é um formato que ele só tende a crescer, mais até do que os outros formatos de conteúdo. Então, o próprio Facebook tem apostado nisso nos lives, né? Há pouco trouxe a proposta de lives, os vídeos hoje têm um alcance muito maior do que texto e foto. Então, mais uma vez, esse é um caminho do vídeo em específico, especialmente é um caminho sem volta. Eu tenho participado muito de conferências, sempre que possível, de marketing digital, de conteúdo na internet, de formas de apresentar conteúdos cada vez mais estratégicos e assertivos e convergentes. E os vídeos são, hoje, assim, o meu maior desafio é trabalhar a linguagem do Curta Mais para o vídeo. A gente já tem o canal do YouTube, claro que não com essa influência toda, bem longe disso, mas há um objetivo muito claro aqui da gente focar sabendo que o público está lá. Então, assim, como é que foi essa mudança de
de conseguir, a partir de conteúdo, de uma nova proposta de conteúdo editorial, atrair a atenção num feed, numa timeline tão concorrida como é a de um Facebook, a de um Twitter, enfim, as timelines são muito... O que fazer para o leitor, para parar naquele post e clicar e gerar o clique para dentro de um portal? Mais uma vez, com boa história. Então, em mostrar, por exemplo, que uma cidade como Goiânia, ela tem muito mais coisa além do sertanejo. A gente tem um monte de opções de sertanejo, a gente faz, inclusive, se você for buscar ali no Google mesmo, qualquer site de busca sobre sertanejo em Goiânia, você vai cair em alguma lista, em algum conteúdo do Curta Mais. Mas, por exemplo, uma lista que bombou, 27 lugares em Goiânia que você nunca vai ouvir música sertaneja. E isso trabalhou... Listas, óbvio que a gente tem toda uma estratégia por trás disso, de marketing de conteúdo, de palavras-chave, de conseguir trazer com uma palavra criativa dentro de uma chamada, que é a embalagem de um conteúdo, para fazer com que essa pessoa acesse. O fato é que esse tipo por exemplo, a gente produzia um conteúdo lá que o conteúdo era o único. Aí numa chamada, a chamada era alguma coisa, Pit Dogs em Goiânia. E aí, falou, ainda não é isso. A embalagem não está tão atrativa assim para gerar o clique, de parar a atenção do olhar daquele seguidor e poder entrar ali. A gente mudou o mesmo, não mudamos nada o conteúdo, mas só alteramos a chamada. 13 Pit Dogs em Goiânia que botam muito food truck no chinelo. E aí, e sem falar mal do food truck, porque se você for buscar de food truck em Goiânia, você vai cair em algum conteúdo do Curta Mais também. E a gente passou a ser um curador da cidade, fazer uma curadoria dos bons programas, dos bons lugares da cidade, com autoridade naquilo, tomando cuidado com a responsabilidade em apurar, há um trabalho jornalístico naquilo que a gente faz, de apurar as informações para poder levar serviço, levar utilidade, levar prestação de serviço para esse público que visita e que mora na cidade. Então, hoje, o que a gente tem de engajamento orgânico é uma coisa surpreendente até para o próprio Google. A gente não investe em Google Words, mas a gente tem nível de engajamento, de indexação de conteúdos lá, exatamente pela relevância, porque a gente consegue, primeiro, resgatar a autoestima de quem mora na cidade, em saber que a cidade vai muito além de um estilo musical só, ou de um tipo de comida, tem muita coisa bacana, e a gente trabalha muito no real time, então, tipo, é uma quinta-feira, o que fazer para quem quer fazer um bate-volta nos arredores de Goiânia, em até 200 quilômetros. Então, a gente começa a descobrir essas coisas e transformar essas histórias num conteúdo mais atrativo para esse público, apropriado para essa plataforma. Então, a gente não quer falar de tudo, mas dentro da que a gente fala, a gente quer ser o melhor, em trabalhar para o nosso público, entregar para o nosso público com facilidade. E ainda assim mantendo o DNA de guia, não turístico, mas um guia de gastronomia, um guia de boas experiências, que eu acho que é o que Pode ser um guia de youtuber. Um guia de youtuber. Deve estar os melhores youtubers de Goiânia. Já temos, eu acho que a gente já tem isso. É interessante, Marcelo, você, de uma certa forma, o Curta tirou aquela ideia de que você só come bem, por exemplo, vamos falar de restaurante, num lugar da cidade. Você tem aquele, esses dias dá um tempinho, eu fui numa sugestão do Curta, num lugar que eu não iria, de forma alguma eu iria, mas eu comi o melhor bacalhau de Goiânia. Eu acho que até mais gostoso que o bacalhau de Portugal, é feito por um português, né? Então, assim, de uma certa forma, você apresenta a cidade. Não só para o turista, mas para todos nós, né? A gente tem alguns slogans. Um deles é a cidade além do óbvio. Então, esse mesmo modelo de negócio, essa mesma proposta do Curta Mais em Goiânia, que já tem 10 anos já, a gente replicou para Brasília. Hoje o Curta Mais é um fenômeno em Brasília. A gente replicou esse mesmo modelo de negócio com o Curta Mais Uberlândia, já é um fenômeno em Uberlândia. Então, a gente tem um nível de entrega lá e a gente tem... Você sabe, Marcelo, que eu acho que ele ajuda até a evitar algumas discussões entre os casais. Porque, assim, você entra no carro e pergunta assim... Onde nós vamos? Aí começam a falar, isso, não, isso não quer, não, isso. Aí você entra no Curta Mais. Entendeu? Antes de Curta Mais, o que acontecia? A gente voltava para casa brigada. Não, já virava um estresse, não sabia onde que você ia. Então, é isso mesmo. Gente, Deixa eu só chamar um intervalo rapidinho, já estou escutando aqui uma bronquinha. A gente volta daqui a pouco falando mais sobre esse assunto. Formatted by
buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it. Geração Youtubers é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que recebe aqui o Marcelo Albuquerque, que é jornalista e diretor executivo do Curta Mais, a Fernanda Medeiros, é youtuber do Papo Rosa, e a Evelyn Rocha, que é mestre em educação, psicopedagoga e também fonoaudióloga. Eu vou perguntar para a Fernanda o seguinte, Fernanda, você colocou para a gente que você consegue postar só 2 vídeos por semana, exatamente porque é difícil esse trabalho e você não tem uma equipe toda para isso. Exatamente. Você sabe que você, com esse tanto de seguidor que você colocou para a gente, você vai ter que chegar no nível profissional. Sim. Então, eu tenho muita vontade de ter uma equipe, principalmente para ser mais fácil para eu conseguir colocar mais conteúdo no ar. Porque realmente eu fico restrita pelo tempo, né, pelos outros trabalhos, porque na verdade eu não sou só youtuber, eu sou blogueira também no Instagram, são vários eventos, viagens. Essa semana eu vou para Brasília, volto para Goiânia, eu tenho evento em 3 eventos essa semana, só essa semana. Então, de certa forma, eu tenho que administrar essa vida ainda com o canal do YouTube. E, de fato, não é fácil, eu não faço o que é recomendado pelo YouTube, que são, no mínimo, por semana, 3 vídeos. Se você não coloca 3 vídeos, o próprio YouTube não te localiza. Por quê? Como assim não te localiza? Porque o YouTube, ele vai por relevância também, né? Se você é presente no YouTube, se você é constante no YouTube, o YouTube passa a te recomendar mais do que aquelas pessoas que não são presentes e não postam com uma frequência. Eu, por exemplo, teve uma época que mês passado, eu viajei para Nova York, fiquei 15 dias em Nova York. Durante esses 15 dias, como sou eu que faço tudo, eu tive que me privar do YouTube. Fiquei mais ou menos 20 dias sem postar o conteúdo no YouTube. Quando eu voltei a postar o conteúdo, o YouTube não me recomendava. Então, eu acabei tendo... Até eu recuperar os meus views, os meus próprios inscritos dentro do meu próprio canal, foi difícil. Porque o YouTube não manda nem as notificações para os seus próprios inscritos se você não tiver essa frequência. Essa periodicidade. Exatamente. O próprio YouTube ele anda mudando muito. Sim, se você for pesquisar, né, os youtubers falando de YouTube, vai descobrir que o próprio YouTube muda bastante. A forma com que vai te mostrar, a forma com que ele vai te recomendar, como ele vai... As métricas, elas mudam praticamente uma vez ao ano no YouTube. Então, Fernanda, você imaginava ganhar dinheiro sendo youtuber? O que sua mãe e seus pais falaram? Porque estava nessa questão de profissão. Pensava Você ganha dinheiro com YouTube? Ganho pouco, né? A gente nunca está satisfeito com... Não, mas não é isso. É que é até um tabu isso, porque as pessoas pensam que o YouTube ganha muito dinheiro. Se você não for um Whindersson Nunes da vida, se não for uma Kéfera da vida, se você não for uma, sei lá, uma Tassiele Colé da vida, você não ganha muito dinheiro com o YouTube. Entendeu? Eu tenho 100 mil inscritos, eu não ganho muito dinheiro com o YouTube, eu ganho dinheiro com publicidade. Alguma publicidade que eu vou fazer no YouTube de algum, sei lá, um shampoo, né? Uma marca de shampoo me paga para me fazer uma publicidade no Instagram, no YouTube. Eu faço aquela publicidade e ganho dinheiro com a publicidade. Mas o YouTube... Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Que isso? Como é que é o critério, por exemplo, para promover, para divulgar uma marca, um produto lá? Você tem um critério? Eu tenho. Eu falo muito mais não que assim. A verdade é essa. Porque se a gente for, se eu for colocar todos os nichos, querer abraçar o mundo com todos os nichos possíveis no meu YouTube, eu perco a minha identidade. Então, se você for fazer isso, não dá certo. Eu tento ao máximo ser fiel ao tipo de conteúdo que o meu público gosta. Então, eu falo muito mais não do que assim. Para mim, fazer alguma publicidade no meu Instagram tem que ser relevante. No Instagram não, perdão. Ou no Instagram também, no Instagram, no YouTube, no blog. Tem que ser muito relevante para os meus leitores, para os meus seguidores, para os meus inscritos. Tem que ser relevante para eles. Caso contrário, eu falo mais não do que sim. Isso é fundamental, acho que para quem trabalha na área de comunicação, e é muito bom ouvir uma jovem, né, que não tem uma formação jornalística, numa faculdade de comunicação, mas ter essa preocupação, né, com a credibilidade, inclusive na parte comercial. Né? Um veículo que não tem credibilidade não tem patrimônio nenhum. Um veículo, um comunicador que não tem credibilidade naquilo que inclusive promove enquanto publicidade, ele perde o principal patrimônio, o principal ativo que é a credibilidade. Então é muito bom ouvir isso, sabendo que essa geração também está atenta a isso. Quer dizer, não adianta, não é só querer pagar. Eu preciso acreditar nessa história aqui para poder contar essa história para o meu público. E o maluco ainda é o seguinte, é saber, você tem quantos anos?
Oh my God. Isso é uma pergunta que não se faz Tá. pra Isso mulher, foi ok. perguntado em oca, ela Em buscou oca. Ela tem responder. 20 e poucos 20 anos. e poucos. 20 e poucos 18, anos. ok? Mas, Vamos ficar com 18. Mas olha que Maravilha. incrível, uma moça dessa tem mais de 100 mil seguidores. Isso é muito louco, né? Não, eu paro pra pensar às vezes assim, gente, eu nunca pensei em chegar com 100 mil inscritos, nunca, sério. Ou seja, significa de que a gente que gosta do que ela fala, que vai seguir de fato assim uma tendência, um hábito, uma roupa, enfim, isso é muito bacana. Isso, eu vou até chamar um VT aqui, mas é interessante o que o Marcelo colocou, porque esse mesmo meio, essa mesma plataforma que te leva ao sucesso, ela te derruba se você não tiver propagando alguma coisa realmente de valor, de que você acredita que você usa. Porque esses seguidores, eles criam uma intimidade muito grande, fica parecendo uma traição se você entra numa jogada só por causa de dinheiro, né? E aí a gente entra na questão das crianças, que aí essas crianças também, elas não estão só fazendo vídeo para brincar ou porque gostam disso, elas estão partindo para esse lado comercial mesmo, elas estão vendendo produtos, né? Tem circulado muito negócio nessa área. E os pais estão muito preocupados com o bullying, principalmente na escola, né? E essas crianças correm o risco de sofrerem bullying, porque tem as pessoas que gostam e os likes, né? Mas também tem os comentários maldosos. Você tem que estar preparado para isso. Os hackers que tiram do ar os blogs, os sites, né? Isso vem até por isso, eu acredito que talvez, não sei, não tenho opinião formada sobre isso ainda, que a escola, essas escolas de influenciadores, talvez elas possam ser o melhor caminho, porque elas vão ensinar aí os riscos que você tem ao colocar uma criança para se expor dessa forma, né? Dar essas dicas para os pais, que podem ser de uma geração que não nasceram com o celular na mão, né? Então, a gente vai ver um pouquinho, nós conversamos com a diretora da Escola de Influenciadores, que falou exatamente essa questão para nós. Além da aula prática de como fazer um vídeo, ela ensina os conceitos que devem ser respeitados no mundo virtual. Vamos ver. Luz, câmera, ação e muita criatividade. Esse é o mundo dos youtubers. E o que não falta para eles é assunto. Não importa o ambiente, seja num estúdio como esse ou até mesmo dentro de um quarto de uma casa, com um simples celular. Eles mostram o que sabem fazer e se destacam no mundo inteiro. Muitos já se tornaram até celebridades. Pensando na grande quantidade de pessoas que desejam se tornar youtubers, a Janaína e o marido criaram uma escola que ensina jovens e crianças a produzirem vídeos para serem divulgados na internet. A nossa missão como escola de influenciadores é desenvolver o empreendedorismo e o protagonismo social, porque um canal no YouTube é um negócio. O youtuber é a mais nova profissão. E o protagonismo social faz parte, inclusive, da nossa vocação, do nosso DNA, que é ensinar às crianças o papel que eles têm na sociedade, que os vídeos dele têm uma importância de ensinar algo para a vida do outro que está assistindo. Nós ensinamos para as crianças, desde conceitos importantes, que eles têm uma responsabilidade e que o vídeo deles, no canal deles, tem que, além de entreter, ensinar também. Não pode ir para frente da câmera falar bobeira, né, e apenas ligar o REC e começar a gravar. E aí eles ainda aprendem a parte técnica, né? Desde a gravação, a posição de câmera, a luz que deve usar, o microfone, tudo. Evelyn, aproveitar esse VT e te perguntar, eu achei muito interessante o que a Janaína falou sobre protagonismo social e sobre ensinar. Quer dizer, as crianças e os jovens também têm algo a ensinar. Pode ser uma ferramenta muito útil, né? A tecnologia. Eu acho que a gente vem falando desde o início do programa, é um caminho sem volta e nós teremos que aproveitá-lo da melhor forma possível. O que a gente vê não é isso. Isso pode ser uma pretensão, isso pode ser um caminho a ser seguido. Mas hoje, qualquer canal que você entra de um adolescente entre 6 e 14 anos, que é o vídeo que eu tenho mais acompanhado, os canais que eu tenho mais acompanhado, esses canais, eles não estão focando em valores, né? Muito pelo contrário. Um deles
perguntava, eu vou te ensinar uma brincadeira que eu fiz quando criança. Primeiro que com 14 anos ainda é uma criança, mas ele já se colocava numa idade diferente, né? E a brincadeira é, eu joguei um ovo pela janela. E aí, eu vou contar para vocês que a minha mãe ficou muito brava, porque ela disse, isso é um desperdício. Ora, o menor problema de você jogar um ovo pela janela é o desperdício. Porque ele caiu aonde, ele atingiu alguém, dependendo da altura e da velocidade, ele machuca a pessoa. Então, se você entrar hoje, eu acho que a Janaína prestará um grande serviço, né? Essas escolas devem vir mesmo para prestar esse serviço, porque não é a realidade atual. A realidade atual é todo mundo querer ser a Fernanda. Certo? É uma menina que é quase um padrão, né? De beleza, de corpo, de desenvoltura. E algumas crianças, gente, nascem prontas. Eles são youtubers, assim, eles falam muito bem. Agora, me preocupa realmente, como a reportagem trouxe, é o conteúdo. E nós não estamos vendo hoje isso. E não estamos vendo também pais tão preocupados assim com esses conteúdos, porque não são conteúdos que atraem. Eu, humildemente, vou dizer para vocês que a minha página tem 1000 seguidores e eu sou uma vencedora, porque eu falo sobre educação. Então, quem está interessado, entendeu, em falar sobre educação? Certo? Então, é essa a preocupação. Agora, eu louvo esse tipo de iniciativa. Acho que tomara que tenhamos mais. Mas eu quero dar um testemunho aqui e, assim, você falou de 1000 seguidores para um perfil que fala de educação, que produz conteúdo sobre educação. E eu acredito que, assim, às vezes o conteúdo é muito bacana, mas hoje a internet, ela pede muito uma embalagem junto com isso, sabe? De uma estratégia de como vender esse conteúdo de uma forma orgânica até. Eu sou defensor de que o conteúdo ele tem que viralizar de forma orgânica e não impulsionada por meio de publicidade. Eu sou defensor e a gente tem todo um portfólio que mostra isso. E, assim, o que eu sempre busquei na minha vida enquanto comunicador? Vencer com um bom conteúdo. Então, hoje, assim, se tem um orgulho que eu tenho do negócio que eu tenho construído, é o fato da gente conseguir. Hoje, o Curta Mais é a terceira maior audiência absoluta do estado de Goiás na internet. É a terceira maior audiência absoluta, em números absolutos. A fonte é Google Analytics. E o que me traz muita alegria é saber que a gente conseguiu audiência quantitativa com um conteúdo qualitativo. Sabe, que é possível ter um lugar ao sol, é possível atrair a atenção das pessoas com boas histórias, com conteúdo. Por exemplo, a gente não entra no editorial político, a gente não produz editorial político, a gente não fala de violência, a gente não fala nada que seja apelativo, sensacionalista, e ainda assim a gente consegue audiência. Então, assim, isso fica mesmo assim como estímulo. É possível, é difícil, mas é possível contar boas histórias, até porque hoje, e aí falando de um outro fenômeno da internet, que são as falsas notícias, as fake news. Hoje o maior desafio do Google e do Zuckerberg, lá do Facebook, é combater as fake news. Então, os robôs ainda não conseguiram combater os sites que produzem falsas notícias, né? Os portais que trabalham conteúdo negativo e falso, inclusive, que tem muito, que viralizam, que gente começa a compartilhar em WhatsApp, notícia falsa, sem nenhuma apuração, só para buscar clique, ganhar AdSense, ganhar anúncio lá do Google, ganhar clique, né, em publicidade. Mas a gente vê que é possível, sim, conseguir a atenção do público, atrair uma boa audiência, desde que venha um bom conteúdo, mas também com uma boa embalagem, para que isso possa despertar a atenção de uma timeline, mais uma vez, tão poluída, tão cheia de informação, com algo chamativo. O que faz a diferença é que pessoas como a Fernanda, que se aventuram inicialmente sem buscar esse reconhecimento, e ela se aventurou. Ela não tinha uma equipe, mas ela fez o vídeo. Alguém muito preocupado com o conteúdo vai ter mais cuidado para fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que realmente tem sim essa embalagem que você faz, mas inicialmente o que traz é você se colocar mesmo. Sim, claro. Né? E aí os jovens hoje fazem isso com muito mais facilidade. Não é
não é por acaso que hoje existe uma profissão que chama coaching, que nós vemos até coaching kids, né? E o coach, o que ele vai fazer? Trabalhar essa embalagem. Eu já participei de vários trabalhos nesse sentido e a pessoa falava assim, olha, o que você precisa é se mostrar, você precisa ter uma boa embalagem. E aí eu acho que você está certo. Sem um bom conteúdo, você não tem boa embalagem. E vice-versa. E vice-versa. Agora, quando você trata de temas que são mais difíceis de serem colocados, que as pessoas precisam mesmo de uma maior atenção, você demora um pouco mais, porque as pessoas hoje são muito rápidas. Elas querem coisas, né? É como você falou, como eu te falei. Primeiro, que nós estamos seguindo uma tendência americana. Os maiores youtubers são americanos, né? E aí tem essa questão. O americano, ele sempre foi muito pragmático no sentido de listagem. Tudo que você faz como lista, você atrai. Então, os 10 melhores youtubers, os 10 melhores lugares, né? E a gente tem que ter um cuidado. Eu não posso dizer quais são as 10 melhores escolas de Goiânia. Eu gostaria, mas não posso. Não pode? A não ser que isso seja em outro, né? Que eu tenha uma outra proposta. Mas hoje não gostaria de fazer isso, né? Porque é julgar o trabalho de alguém. E aí a gente pode entrar em outras. Não, mas assim, até um complemento. Não é nenhuma correção, mas é um complemento. Porque há uma polêmica na lista, inclusive polêmica jornalística. Tem muitos jornalistas que acham que fazer lista não há um viés jornalístico disso. E há. Mas atrai, né? Porque, primeiro, que é uma forma estratégica de atrair atenção e de facilitar mesmo, mas desde que essa lista tenha apuração. Por exemplo, o restaurante que você foi lá, Suzete, aquilo foi apurado. A gente não colocaria isso numa lista se a gente não soubesse que era bom para poder recomendar numa lista de top 10, por exemplo. Entendeu? Então, por exemplo, a questão das escolas, eu vejo que é possível sim fazer uma lista de escola, porque a gente tem o Enem. A gente tem uma lista lá do próprio Ministério da Educação que mostra que ranqueia os melhores. Então é possível transformar aquele conteúdo que está inacessível para um monte de gente, transformar as 20 melhores escolas de Goiânia. Podemos ser uma boa ideia. Gente, eu vou chamar mais um intervalo. Daqui a pouco nós vamos ter um papo de meninas com a Fernanda. Ela vai falar para a gente no Instagram o que as meninas mais gostam, querem saber de você. E é muito interessante isso, né? Hoje as pessoas... elas se veem no outro, elas buscam um jeito de vestir do outro, um jeito do cabelo do outro, e isso é uma tendência muito interessante. A gente fala sobre isso logo após o intervalo. Geração Youtubers é o tema do nosso programa desta noite, que está no seu terceiro e último bloco. E eu quero saber da Fernanda, da onde é essa blusa, da onde é essa saia, da onde é esse sapato. Brincadeira. Eu quero saber de você, o que as meninas mais querem saber de você? Então, eu acho que não é nem de mim, eu acho que é uma tendência hoje de que as pessoas querem estar mais próximos de você do que você realmente faz. Tanto que o Snapchat ele explodiu porque ele mostrava em tempo real, praticamente, né, 24 horas, o que você estava fazendo, como você acordou, com qual maquiagem você colocou, o que você está fazendo naquele momento. Aquela questão do real mesmo, sabe? Eu acho que hoje em dia não se existe só uma linha de raciocínio de quem segue uma pessoa no Instagram, que ela quer ser apenas igual àquela. Eu sigo fulana porque eu queria ter aquela bolsa, porque eu queria ter aquela roupa, porque eu queria ter, sei lá, aquele sapato. Eu acho que hoje em dia tem muita a tendência de as pessoas seguir alguém porque elas se identificam com o jeito daquela pessoa. Por exemplo, a gente viu a Tainara hoje explodindo, né? Porque ela simplesmente tinha um jeito diferente. Ela não explodiu como uma blogueira de moda que as pessoas desejavam a roupa dela, né? Ou o sapato dela, ou alguma coisa que ela estivesse vestindo. Eu acho que ela explodiu porque o jeito dela era diferente. Ela mostrou algo diferente na internet.
E eu acho que as pessoas se identificam mais comigo, por incrível que pareça, apesar de, né, eu estar toda montada aqui, nem sempre é assim, né, na maioria do tempo não. Mas é o meu jeito, eu acho que é o jeito. Eu acho que no Stories, nos vídeos do YouTube, eu procuro fazer tudo da forma mais espontânea possível. Eu apareço sem maquiagem, entendeu? Eu apareço toda cagada, que eu falo, né? Eu apareço, isso é um bordão, na verdade. Eu apareço, assim, de todas as formas. Eu apareço acordando, eu apareço dormindo, eu apareço fazendo compras no supermercado. Meu pneu fura, eu sento no meio-fio, filmo o pneu furado, eu lá sentada no meio-fio, assim. Então, na verdade, eu acho que hoje em dia o público busca muito real, apesar de que eles também almejam aquilo que não é alcançável para eles, como uma bolsa da Prada, por exemplo. Mas eles querem o real também. Que eles buscam o real por meio do virtual, né? Exatamente. E a gente vê toda essa concepção. Agora, eu queria saber se você já sofreu preconceito por ser youtuber. E Sim. o Marcelo também, como jornalista, mudar de plataforma, Marcelo. Você sofreu preconceito no meio jornalístico por mudar de plataforma? Não, assim, acho que o preconceito ele existe em todos os lugares, né? Então a gente só tem que estar mais aberto ao novo. Eu sou da época que o bebê parava de chorar com a chupeta na boca. Hoje é só botar um tablet ali que ele conhece mais que o pai, qualquer pai e mãe. Então, assim, a gente tem que estar aberto a isso. O mundo mudou. E o jeito de comunicar com as pessoas também. Eu acho que não é nem um preconceito, mas essa quebra de paradigma que a gente está vivendo aqui, de ver que veículos convencionais hoje já não têm a mesma influência de outras formas de comunicar e que hoje estão no momento delas, mas que daqui a pouco já não vão ser mais, a gente tem que estar atento ao novo. Então, de verdade, eu não me preocupo com pré-julgamento, porque hoje tem um monte de gente que tem verdade absoluta sobre ambiente digital. E desconfie desse tipo de gente. Porque o Zuckerberg não sabe, tanto é que toda semana ele está mudando, está atualizando o Facebook. Né, o Google o tempo todo, muda-se métrica não só para prejudicar os youtubers, que são o principal ativo do YouTube. É porque tem que mudar, porque estão tendo que se reinventar. Porque, por exemplo, hoje quem dá uma busca no Google não entra mais naquela primeira chamada que tem ali o nome anúncio. Então é hábito do consumidor. Então, acho que talvez não seja o preconceito, mas seja o pré-julgamento por ter um monte de gente que sabe de tudo, mas que na verdade não sabe de muita coisa. Porque não existe verdade absoluta. A gente está vivendo um momento de mudança. Eu acho que o que a gente precisa é se abrir para o novo. É não ter preconceito com youtuber, com influência, digital influencer. A gente sabe que tem nas agências de publicidade, no mercado anunciante, na velha geração de comunicadores, que eu me incluo nela, na geração anterior do tipo de comunicar, e o que eu fiz é me permitir abrir ao novo, a cortar na própria carne, abrir mão de uma versão impressa para poder investir no digital, sabendo que esse, mais uma vez, eu vou ser redundante aqui, é um caminho sem volta. Se os filhos dos meus amigos hoje estão parando de chorar com tablet, e os meus filhos? Então a gente tem que estar atento a isso, estar bebendo uma água nova, estar buscando inspiração em mercados, num Vale do Silício, para saber o que está acontecendo lá. Quer dizer, quem diria que um Snapchat foi ofertado por 3 bilhões, o Zuckerberg tentou comprar por 3 bilhões de dólares. Ele rejeitou a oferta, Zuckerberg comprou o Instagram, foi lá e acabou com o Snapchat. Né? Então, por 1 bilhão. Economizou 2 bilhões. Então, a gente tem que estar muito atento a essas mudanças. Economizou um pouco. Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças e não ter preconceito. E se houver ainda o preconceito, eu acho também que é natural. Porque a gente está vivendo um momento de paradigma, de quebra de paradigma, de mudança total. Tem muita gente que não quer perder aquilo que tem. Né? Então, acaba tendo que... não consegue se reinventar e acaba querendo julgar a outra pessoa, criticar a outra pessoa. Não, os digitais influencers são influenciadores, sim. Isso é um fato. Uma blogueira hoje coloca um post no Instagram, à noite o restaurante está lotado, a loja de moda já não tem mais aquele modelo de roupa. Isso é uma realidade. Eles estão investindo não abrir os olhos para isso é uma besteira. Hoje, com o conteúdo que o Curta Mais faz, a gente consegue mudar, transformar, não só informar, mas transformar a realidade de um microempresário. A gente tem cases e mais cases de pessoas de pequeno, médio e grande porte, empresas, microempresas, médio e grandes empresas que foram positivamente afetadas por um jeito novo de comunicar. Então a gente tem que estar aberto ao novo. Certo. Fala pra gente, do que tipo de preconceito você já sofreu? Então, os preconceitos que eu sofri, que na verdade
hoje não me atingem mais, mas atingia bastante, é o preconceito da pessoa saber que você é um influenciador, youtuber ou Instagram, e não dar o devido valor àquilo. Por exemplo, então, qual é o seu trabalho? Eu até brinco que a questão de preencher a ficha do hotel ou preencher a ficha do médico, que você vai preencher lá seu endereço, sua profissão. Eu coloco com muito orgulho, blogueira, eu coloco com muito orgulho. Mas se você coloca, a pessoa olha assim, mas o que você trabalha? Blogueira, não, mas um trabalho. Não, mas é um trabalho, entendeu? Então, esse é o maior, com certeza, tipo de preconceito que eu já sofri e que eu ligava. Hoje em dia, para falar a verdade, eu já não ligo mais não, porque as pessoas acabam tendo que te engolir, né? Acabam tendo que ver, não, isso é um trabalho. Justamente porque está mudando, né? Hoje em dia é uma realidade você ser digital influencer. Então, a visão das pessoas que não tinham esse conhecimento muda a partir do momento que vê que aquilo ali é realmente uma influência, que realmente é uma tendência. Então, hoje em dia tem menos, mas com certeza eu já tive vontade de, né, matar alguém que falava, mas e o trabalho? Não, mas o trabalho é esse, entendeu? Tem muito trabalho em volta disso, né? As pessoas não tinham esse entendimento. Então, com certeza foi isso, mas tudo tem os seus pós e contras, né, gente? Todo tipo de trabalho, não tem jeito. Evelyn, você até citou isso em relação às crianças, né? Esses haters que muitas vezes aparecem. A criança não está preparada para isso, muito menos o pai, eu acredito, dessa questão da tecnologia, né? Qual que é o aconselhamento que você daria? De repente você vai expor a criança e, por exemplo, o Marcelo, a Fernanda sabe lidar com críticas, sabe filtrar. Agora uma criança. Primeiro, eu acho que se há uma escola, ela também tem que se preocupar com essa questão emocional e um profissional que ajude nesse sentido. Então, essa assessoria desse profissional seria importante. Mas nós vemos crianças que são extremamente preparadas para sofrerem críticas e outras não. E aí eu vou dizer para você que os pais conhecem seus filhos, né? E essa criança que quer muito ser youtuber, ela geralmente liga pouco para o que os outros estão dizendo, né? Eu me preocupo mais com realmente os valores que eu acho que ela, tendo um público, ela teria que se preocupar. E quanto criança, isso passa a ser, então, um trabalho e não um passatempo. Né? E o investimento que eu acho que o pai teria que fazer, já que se ele pretende o lucro, seria o investimento nessa formação, nessa assessoria, né, de pessoas que pudessem trabalhar a autoestima dessa criança, o fato dela ter seguidores, perder seguidores, enfrentar as críticas. Então, eu acho que tudo isso pode sim ser trabalhado. O que eu gostaria de dizer assim, com a fala da Fernanda, eu vejo muito assim como a gente aprende, né? Com a fala do Marcelo, como a gente aprende. A gente vem para um programa como esse para dizer da nossa experiência e acaba aprendendo muitas coisas. E é realmente isso mesmo que vocês falaram, né? O que eu ainda me preocupo é com a idade que isso vem acontecendo, com essa precocidade. E aí, Marcela, é assim, os filhos dos seus amigos já estão com tablet, né? Mas nós vamos ter consequências disso. Consequências boas e consequências ruins. Então, vamos estar aí para sofrê-las juntos, né? Gente, vocês acreditam que o nosso tempo acabou? 1 hora. E eu ficaria com vocês mais 1 hora, que a gente ainda tem muita coisa que a gente poderia estar abordando aqui. Fica para a próxima, né? Até para incrementar o nosso YouTube, né, Suzé? Exatamente. Rapidinho, Marcelo, dá o endereço do curta para a gente. Primeiro, para parabenizar vocês, né, a TBC, pela iniciativa. Acho que esse debate, no momento de tanta mudança, essa frenética e tão rápida, é muito salutar, é muito importante, até para abrir a mente dessas gerações que estão se encontrando aí. Bom, o Curta Mais nas redes sociais, no Facebook, o facebook.com/guia Curta Mais, no Instagram é @guia Curta Mais, e lá o site curtamais.com.br, para você que é de Goiânia, /Goiânia, para de Brasília, /Brasília, /Uberlândia, /Uberaba, /BH, Belo Horizonte, e a gente está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, #fica a dica. Legal. Fernanda. Queria fazer as palavras do Marcelo também, agradecer a vocês pelo espaço, né, de a gente estar aqui falando desse assunto, que eu acho que cada vez mais tomando conta, né, não tem como. E o meu site é paporosa.com, www.paporosa.com. No YouTube é Fernanda Medeiros, só buscar lá Fernanda Medeiros, vai aparecer com o linkzinho, o blog Papo Rosa. Na verdade, gente,
buscou Fernanda Medeiros ou Papo Rosa em qualquer rede social, vai aparecer eu. Fernanda Medeiros, Papo Rosa. Facilita. certo. Instagram, qualquer coisa. Gente, só rapidinho antes de terminar, a gente tem que falar do filme. A gente sempre dá uma dica de um filme relacionado ao tema que a gente está abordando. E o filme de hoje é um filme sobre o youtuber Christian Figueiredo, louco, né? Eu Fico Louco. Você viu, Carla? Esse eu não vi, Suzete. Eu quero saber se os convidados podem... Vocês viram? Alguém já viu esse filme? Não vi, ainda não. não vi também. Assiste intermediário.com também, gente. Bom demais. Intermediário.com. Aí, ó, tá vendo? Outra dica. Fundamental. Para quem está na área. Tá certo, cara. Bom, mas fica aí na nossa página no Facebook, a gente tem outras sugestões para você. Gente, foi um prazer. Obrigada, Evelyn. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. me identifiquei. Foi um prazer estar com vocês, conhecer vocês pessoalmente. Obrigada. Prazer é todo nosso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Boa noite, Carla. Boa noite, Boa Suzete. noite, gente. Boa noite. E a você que nos assistiu, uma boa noite. Não perca o reprise do programa Sobre Todas as Coisas, ao sábado, às 7 da noite. Boa noite.